Boa noite. Vamos esperar o professor Márcio entrar. Entrou. Bruna! Agora foi. Aí, gente, que a tecnologia aqui. Funcionou. Olá, Olá! professor. Ei, tudo bem? Tudo Boa bom, Carol? noite. Tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá. Acho que deu tudo, Pois tudo certo aqui na tá. Pra som e mim tá parecendo imagem. meio escuro aqui. Tá escuro aí? Tá um pouquinho Minha escuro. imagem Tá um pouquinho escuro. tá? Tá. Peraí, deixa eu fazer um. Ver se melhora. Melhorou bastante. Tá bom, que bom. Beleza. E por aí, Falta. tudo bem? Tudo bom. Estamos em lockdown em Curitiba, né? Então, Hum. não sei, não vejo a cara da rua há algum tempo já. Aqui também estamos. Na verdade, o município já tinha decretado na semana passada e aí o estado de Minas agora inteiro entrou também, né? Então, na verdade, temos dupla legislação determinando a mesma coisa. Mas tá A bom. situação não é boa, não, realmente. Melhorou. Áudio e vídeo ótimos. Obrigada, Ah, Bruna. que bom, que bom, que bom. Bom, 6h30 em ponto. Acho que a gente pode começar, até para a gente não perder tempo no final da live, porque a gente tem 1 hora para terminar, senão vai embolar e o Instagram vai expulsar a gente daqui. Em É, nome exato. do projeto Mulheres, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual, gostaria de agradecer a sua participação na live hoje. Para quem não conhece, embora dispense apresentações, o professor Márcio é pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, lá sob a tutela, a batuta do professor Fred Didier Júnior. É doutor e mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo, foi orientado pelo professor Greco, né? Isso, exatamente, nos dois. E é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, isso também, né? O FJF. Exato. O É. FJF. É professor de processo na Universidade Federal do Juiz de Fora e autor desse livro, A Lealdade Processual, que eu tive a satisfação de ler, e é um livro que é prefaciado pelo professor Leonardo Greco, é apresentado pelo Fred Didier e recebeu uma resenha do professor Leonardo Carneiro da Cunha, e daí a gente já pode imaginar a categoria do livro. Eu, como alguém que está estudando o tema recentemente, tive a oportunidade de ler o trabalho, é uma pesquisa excepcional, eu fiquei realmente muito feliz e impressionada. Já aproveitei, já risquei sua bibliografia aqui para dar uma aproveitada nessa pesquisa muito bem feita. Não tem nem o que falar com relação a isso. E vai ser um prazer enorme discutir contigo, principalmente para mim, que estou ainda caminhando aí no começo da elaboração da tese. Então, vou aproveitar muito esse evento. E eu já vou te passar a palavra com uma primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que, principalmente quem está começando na academia, sempre se faz. Como você chegou nesse tema? Assim, o que te levou? A live é Boa Fé no Processo, e a gente vai tentar entender por que o nome do seu livro, não, da sua tese, inclusive, é Lealdade Processual e não Boa Fé. Mas antes, queria entender como é que você chegou nesse tema da lealdade. Aí não vamos mais chamar de boa-fé, vamos chamar de lealdade processual. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Estou vendo aqui vários amigos, colegas, professores, alunos, ex-alunos entrando aqui. É uma satisfação sempre poder rever, ainda que dessa maneira, os rostinhos aqui, todo mundo subindo, né? Isso é bem, bem legal. E segundo, claro, tinha que agradecer, quero agradecer o convite do IBDP, o convite do coletivo Mulheres no Processo. Para mim, é uma imensa satisfação poder participar. Eu agora, quando eu estava aqui me preparando, que eu vi subir lá Mulheres do Processo ao vivo, eu sempre fico empolgado quando vejo o lembrete que o Instagram manda, e hoje mais ainda, né? Porque iria participar do projeto, então fiquei muito feliz de ter sido convidado e a gente ter dado certo, né, as agendas terem casado, para a gente poder conversar num dia que é muito especial, né? Exatamente hoje, há 6 anos atrás,
o CPC de 2015 veio a lume, né, exatamente no dia 16 de março. É uma coincidência, pelo menos de minha parte. Já é a segunda vez que eu falo para o BDP hoje, né, pela manhã. Houve um seminário muito legal sobre a desestatização executiva, do qual eu pude participar. E hoje, agora, falando sobre lealdade, os dois temas que por último, eu estudei. Então, fico muito feliz também por conta dessa coincidência. E, especificamente, poder conversar contigo, que eu sei que está sendo orientada pelo professor Talamini, estudando exatamente esse tema. Né? Eu já assisti, pelo menos, a 2 lives que você participou naquele projeto muito legal da ESA, da OAB do Rio, né? E também com o Fred, né? As 2 eu assisti e fiquei muito encantado com a sua exposição, com o seu tema, né? A gente conversou a respeito disso, inclusive, né? São temas que são muito caros para nós dois, então fico feliz de poder dialogar contigo a respeito disso também. E por fim, ainda nessa parte introdutória, se é que a gente pode chamar assim, para mim é uma satisfação ainda maior porque um projeto dessa magnitude no mês de março, né? No mês das mulheres, um mês que é fundamental para nós. Eu não sei se já houve outra live, acho que já, né? Acho que houve uma com a Juliana nesse mês, né? Mas enfim, de qualquer maneira, é um mês comemorativo, um mês de luta, um mês muito importante, e principalmente no processo a gente precisa cada vez mais perceber a importância das professoras, das processualistas, né? Das estudiosas, e você é uma delas. Fico muito feliz também de poder participar exatamente nesse mês de março. Bom, essa primeira pergunta é a primeira pergunta fundamental, né? Que é a primeira pergunta que todo mundo se faz quando vai começar a estudar, seja na graduação, que vai se preparar para um trabalho final de curso, seja eventualmente no mestrado, no doutorado, né? Qual o tema e por que esse tema? E aí, esse tema surgiu, na verdade, de uma grande inquietude que eu tinha, ainda no mestrado, e depois já no início do doutorado, e uma inquietude que eu tive, que eu pude compartilhar com a professora Paula Costa Silva, né, nossa grande processualista portuguesa, que me ajudou muito, inclusive, na elaboração desse trabalho, que era a seguinte: olha, por que todo mundo sempre diz que todos devem agir conforme a boa-fé ou conforme a lealdade, de acordo com o que eu prefiro? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E todo mundo sempre fala que tem que agir, ninguém discorda a respeito disso, mesmo sob a égide do Código Passado. Quando eu escrevi o livro, né, no começo da escrita, nós estávamos ainda sob a tramitação do Código Passado, né, sob a vigência do Código Passado, mas mesmo sobre o Código anterior, o artigo 14, inciso 2, do CPC 33, já dizia que todos deveriam agir conforme a lealdade. E aí, claro, essa era uma máxima que ninguém discutia, era inescapável, todo mundo concordava. O problema era, maravilha, mas se não agir, o que acontece? E principalmente, se não agirem outros sujeitos do processo, que não apenas as partes, ou até mesmo seus advogados, como lidar? Como se jogam essas coisas, como diz a professora Paula Costa Silva? E aí, então, foi o meu mote inicial, foi tentar estudar o porquê desse tema tão bem dito, todo mundo fala, mas, na verdade, pouco se estuda concretamente. Né? A gente tem aquelas ideias gerais, mas durante muito tempo esse tema ficou meio que adormecido. Era uma verdade inquebrantável que ninguém tocava, mas que também ninguém se aprofundava. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, depois, especificamente, eu trabalhava num contencioso de massa em que eu cuidava de 13 mil processos. Eu tinha uma equipe, claro, né? Não era sozinho, e eu via nitidamente posturas que, a meu juízo, pareciam posturas desleais. Posturas que, num primeiro momento, pareciam, olha, isso não está conforme a boa-fé. E aí, pensando já na boa-fé objetiva, pensando no princípio da boa-fé. Mas eram posturas que não diziam respeito à atuação das partes apenas. Não diziam respeito apenas aos advogados. E sim, principalmente, que foi o objetivo central do meu livro, a postura do magistrado, a postura do juiz, a postura do tribunal, a postura do órgão julgador. E aí era interessante porque todo mundo dizia, e vários livros que eu encontrava falavam que a boa-fé deve ser observada por todos os sujeitos do processo, ou por todo aquele que de alguma maneira participa do processo. Mas quando se chegava ao juiz, ninguém tratava nada. E aí, nessa lacuna, que eu procurei trabalhar o texto, trabalhar exatamente a minha ideia da tese, que acabou surgindo esse livro que você aí já leu e elogiou, e fico muito feliz com a sua acolhida. Na verdade, porque você falou boa-fé em vários momentos agora da sua introdução, por que você escolheu chamar de lealdade e não de boa-fé? Porque assim, Bom, já adianto, essa pergunta... minha tese vai ser boa-fé o nome, então eu queria entender, eu sei que você fala isso no seu livro, mas eu queria entender melhor por que você chama de lealdade, você optou por escolher um nome diferente, apesar do artigo 5º falar que todos deverão se comportar de acordo com a boa-fé. Na verdade, tinha 2 justificativas. A primeira era o momento em que eu estava escrevendo a tese.
Era um momento em que o projeto do CPC estava tramitando e havia ainda naquele momento uma discussão se nós iríamos trabalhar, como na verdade até hoje existe, né? É importante dizer que várias pessoas, grandes profissionalistas ainda discutem isso, se nós iríamos trabalhar com a boa-fé subjetiva ou a boa-fé objetiva. E aí, então, nesse primeiro momento, o que eu pensei? Se eu escrevesse boa-fé simplesmente, como todo mundo traz, e como de fato é o nome consagrado, eu sempre ia dar margem àquela dúvida. Mas aqui ele está tratando de boa-fé subjetiva ou objetiva. E aí, então, eu teria que sempre dizer, olha, aqui é boa-fé objetiva, porque me parece que é essa a ideia que nós devemos ter quando lemos o artigo 5º do CPC. Mas era uma questão de marcar território. Naquele momento, o momento de 2013, 2014, 2015, quando o código ainda não tinha saído e eu não sabia exatamente como é que ia acontecer, porque embora houvesse o projeto, a gente sabia que ele era modificado a todo tempo, cada dia a gente acordava com uma novidade, né? Agora foi para cá, foi para lá, entrou o efeito suspensivo da apelação, saiu, entrou no horário, saiu, a gente sabe, quem acompanhou a tramitação sabe o que aconteceu. Então, para marcar território, eu disse, olha, que seria interessante chamar de lealdade, e aí eu explico no meu livro por quê, para evitar qualquer confusão com a boa-fé subjetiva. Claro, é importante, é fundamental, mas me parece que o artigo 5º ele tutela o princípio da boa-fé, ou a boa-fé objetiva, ou como queira, lealdade. Eu explico que são sinônimos, mas eu preferi marcar território, chamar de lealdade, até para poder obrigar a pessoa a ter essa curiosidade. Que você teve de me perguntar e que vários perguntam, mas por que não boa-fé? Eu acho que hoje, 6 anos depois, essa situação já está, eu não vou dizer consolidada, mas ela está de forma mais calma, mais tranquila, mais pacífica. Então, eu não vejo problema você, no seu futuro livro, na sua tese, não sei em que pé que ela está, né? Aquela pergunta que a gente não gosta nunca de fazer para a pessoa que está fazendo doutorado, nem a tese. Né? Eu não vou nem perguntar, embora já perguntei, né? É claro que no seu livro eu acho razoável, eu acho inclusive mais recomendado, inclusive, que você faça, né, o uso do termo tradicional da boa-fé, mas naquele momento era interessante para mim, e essa foi uma questão que a gente discutiu, eu e o professor Greco, e ele também concordou, e aí quando deu o aval, claro, né, o aval do professor Greco, eu me senti legitimado para poder seguir nesse caminho, né. E engraçado a sua consideração, porque a gente consegue observar até hoje, a boa-fé objetiva entrou no ordenamento jurídico infraconstitucional, claro, a gente tinha no Código Comercial de 1800 e tanto, a gente tinha no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas ela entrou mesmo na legislação geral no Código Civil de 2002. Então, desde 2002, já temos aí 18 anos que a gente trabalha com boa-fé objetiva com alguma tranquilidade no ordenamento jurídico brasileiro, e recentemente, aí essa semana todo mundo viu, o STJ prolatou uma decisão sobre benefício previdenciário, eu não sei se você viu, claramente mostrando não saber o que é boa-fé objetiva. Porque o STJ fala, não vai precisar devolver o que recebeu, salvo se comprovar a boa-fé objetiva. Mas boa-fé como fazer essa comprovação, né? Se comprova, a boa-fé objetiva é norma. Então, eu não comprovo norma, eu não comprovo o princípio da razoabilidade, postulado no caso da razoabilidade, eu não comprovo o princípio da solidariedade, né? Uma coisa é fato, outra é norma. E aí vem o STJ e fala que a parte tem que comprovar a boa-fé objetiva, que mostra mesmo que 18 anos depois, mesmo o Superior Tribunal de Justiça, a gente ainda tem muita confusão com relação a essa terminologia. Então, acho que faz todo sentido, sobretudo com relação ao momento que você escreveu o seu trabalho. E aí, com relação, por exemplo, à minha tese, eu vou falar de boa-fé objetiva, eu pretendo, ainda não fiz o corte, vou conversar com o professor Talamini sobre o corte que será feito ou não, mas a minha ideia original é falar de boa-fé em sentido geral para todos aqueles que participam do processo, e aí incluindo o conceito de sujeito do processo da Sofia Temer, que inclusive passou por aqui, que é esse conceito muito amplo, que a partir do paradigma da complexidade, que aborda sujeitos ocultos. Eu, inclusive, dou uma ampliada ao que ela defende sobre aqueles sujeitos que participam da boa-fé. Mas para você, aí dentro do escopo do seu livro, que, claro, você precisou fazer um corte, ainda mais porque o tema não estava trabalhado à época, né? Senão ia ficar impossível, imagino, de escrever. Mas no seu caso, assim, a quem se dirige, partindo do que você publicou, a quem se dirige a lealdade e o que ela significa, o que ela representa para você? Bom, é legal, você falou do livro da Sofia, né? Um belíssimo livro.
é interessante, eu estava agora completando um ano de pandemia, só um parênteses, o último evento acadêmico que eu fui foi a defesa da Sofia, foi a última vez que eu fui ao Rio, a última vez que eu fui ao UERJ, então até isso é marcante para mim também nesse sentido. Bom, essa sua pergunta é fundamental e essa pergunta tem tem a marca da professora Paula Costa Silva, porque quando eu fui a Portugal, eu passei 3 meses com ela lá pesquisando, já tinha terminado os créditos, então tive a oportunidade de participar com ela das aulas, assistir, aprender muito com ela. A minha ideia originária, e eu acho que poucas pessoas sabem disso, acho que eu nunca falei isso inclusive publicamente, a minha ideia originária era trabalhar os sujeitos profissionais do processo, trabalhar o advogado privado, o advogado público, trabalhar o Ministério Público e trabalhar os magistrados. E aí, quando cheguei lá com essa ideia, cheio de material, desesperado, vendo aquela biblioteca maravilhosa da Faculdade de Lisboa e várias outras tantas, ela falou, Márcio, você tem realmente certeza de que é isso que você quer? Porque você tem um prazo curto, ali faltava mais ou menos um ano e pouco para terminar meu prazo, e você está pretendendo investigar o mundo, praticamente. E aí, ela que me deu um toque, falou, vamos fazer um recorte. O que realmente aqui você tem de mais concreto? E aí, a partir disso, nós chegamos na atuação jurisdicional. Por isso que o nome do livro, né, o subtítulo do livro, é Em Busca de um Modelo de Juiz Leal. Porque o foco da lealdade no meu trabalho foi a atuação do magistrado, a atuação do juiz. E é claro que eu não estou falando do juiz A, B ou C, em sim do juízo como um todo. Né? E aí, na verdade, a pergunta principal que eu recebi, tanto na qualificação como depois na tese, era o que é esse juiz leal? Né? Como chegar a esse juiz leal? E aí a resposta que eu tenho dado, e que cada vez mais eu consigo perceber que ela de fato ainda é pertinente, é que a gente consegue chegar a partir de 2 perspectivas. Uma delas que são o que eu chamei de ferramentas leais. São ferramentas que necessariamente devem ser observadas para se falar em que um processo é um processo leal. Que, até para usar uma expressão do professor Juan Picoy Runoy, daquela obra famosa dele, do princípio da boa-fé, em que ele chama de devido processo leal. Né? O que seria um devido processo leal? É aquele que observa essas 3 ferramentas. Quais são essas 3 ferramentas? A primeira delas, o contraditório participativo, que é fundamental e é importante frisar que, como eu disse anteriormente, quando eu escrevi, não existia ainda o artigo 10 do Código, né? Isso estava na doutrina, mas ainda não estava positivado, então quando isso apareceu foi bem interessante. A segunda ferramenta é a cooperação, que, a meu juízo, é uma decorrência lógica, uma decorrência natural do princípio da boa-fé objetiva, ou eventualmente, como eu prefiro chamar, da lealdade. E a terceira ferramenta, que me parece talvez a mais interessante, principalmente nos tempos que a gente está trabalhando hoje em dia, é uma ferramenta que tem muito a ver com, inclusive, as discussões que nós tivemos hoje de manhã, que é a gestão processual. Porque de nada adianta o juiz ter um processo que ele, vamos chamar ele redondinho, que ele observa as garantias processuais, que ele resolve todos os problemas depois de 10, 20 anos. Hoje, por coincidência, ontem, por coincidência, pesquisando para a live, eu achei um julgado do STJ, até te mandei, né, aquele julgado do STJ, de um recurso especial que eu elaborei em 2010 e que ele foi julgado em 2017. Eu nem sabia, porque já não tomava conta mais desse processo, já não advogava nessa causa mais. Foi interessante para mim ver essa resposta, e era um caso interessante processual, eu consegui ali anular uma decisão do TJ de Minas, mas me parece que ela veio num momento tão atrasado que eu tenho dúvida se ela realmente atingiu o objetivo dela. Então a gestão processual também é importante nesse sentido. E aí, por outro lado, eu disse que seriam 2 perspectivas, né? A primeira delas era essa, o uso das 3 ferramentas, e segundo, por outro lado, é evitar o que eu chamei de manobras desleais, ou posturas desleais. E aí, durante o livro, essa é a parte, inclusive, que tem me dado mais prazer de falar, porque a gente consegue perceber na prática, né, situações como essa. Eu consegui perceber vários casos, seja nos processos que eu tinha, seja nos processos de colegas, seja no processo que a gente ia pesquisando, várias atuações que eu considerava desleais. E aí, claro, eu fiz um catálogo de situações desleais. E esse catálogo eu poderia... O professor Robson Godin, que me ajudou, nosso grande amigo, quando ele leu os originais, ele falou, mas esse catálogo aqui acho que você podia deixar em aberto, nós vamos enchê-lo cada dia mais, cada edição que vier nova do livro, você vai encher mais. E de fato é o que acontece. E aí vou citar alguns exemplos. Assim, a gente tem dos mais variados, a gente poderia trabalhar alguns de forma mais clara, mais devagar ou não, mas, por exemplo, uma questão probatória. Eu considero, por exemplo, completamente desleal quando o juiz, por exemplo, pinça uma das provas no corpo probatório todo
e usa aquela única prova, ou aquele único quesito, ou aquela única resposta que o perito eventualmente trouxe no seu lado pericial para justificar a sua decisão. Ele vai fundamentá-la, ele vai cumprir, obviamente, o que a lei assim exige, ele vai se desincumbir do dever de motivar a decisão, então não seria um caso de nulidade, mas você vê nitidamente que ele está ignorando o restante do contexto probatório. Isso me parece uma postura desleal, que, claro, deveria ser sancionada com uma eventual nulidade nesse exemplo. E aí a gente tem vários outros, né? Mas só para dar um início responder um pouco a sua pergunta. E aí você comenta no livro, e foi um trecho que eu li inclusive hoje, que é uma coisa que me incomoda muito. Ontem eu dei uma aula para o pessoal da Federal do Alagoas e um dos alunos perguntou assim, mas ninguém pune litigância de má-fé. E você aborda no livro justamente um dever do juiz de controlar a conduta das partes também. O juiz leal é aquele que controla a conduta das partes e que, de alguma maneira, contém a litigância de má-fé. Então, é o sujeito que está lá, pensando na analogia do professor Daniel Mitidiero ao jogo de futebol. Não entendo nada de futebol, mas, enfim. Eu sei que se você tem... Dependendo da postura do juiz, o juiz deixa o jogo correr solto ou deixa a coisa mais tranquila. E aí, pelo que eu entendi da sua leitura, seria um dever do juiz assumir uma postura mais enfática com relação a isso para evitar que as partes se soltem nessa ideia, que na minha opinião é equivocada, de que o processo é um jogo e que vale esse tipo de embate processual. Assim, eu acho que é um jogo, mas é um jogo limpo e aí você tem limites a como você joga, como disse o seu orientador, professor Fred Didier. Mas você traz isso como um dever do juiz. E isso é uma coisa que incomoda a gente na prática, né? Porque a gente vê as pessoas cometendo atos atentatórios, a gente vê condutas de má-fé deliberadas no processo e os juízes simplesmente não fazem nada. Eu não sei se você viu na sua pesquisa, acredito que sim, porque você cita o livro do professor Menezes Cordeiro. Teve uma pesquisa empírica, que eu acho que falta no Brasil, feita pelo Ministério da Justiça português, na época da reforma legislativa, lá para o novo Código Português, e eles perguntaram por que você não pune a litigância de má-fé. E perguntaram para os advogados por que você não requer a punição ou não insiste nessa punição. Porque pedir a gente pede, mas a gente não fica embargando de declaração e recorrendo porque o juiz não condenou a parte contrária em litigância de má-fé. A gente meio que deixa de lado. E a resposta que o Ministério da Justiça recebeu foi, olha, eu não vou punir em litigância de má-fé, eu não vou insistir, eu como advogado, numa punição por litigância de má-fé, porque o sujeito que tem má-fé, ele vai usar isso, essa minha punição... Ele vai se aproveitar. Para ter mais má-fé ainda e para protelar mais ainda o processo. E como você, enfim, estudou e aí analisou a perspectiva portuguesa, a pergunta é uma pergunta meio que de imaginação, assim. Você acha que tem jeito? E se tem jeito, para a gente ter esse juiz leal que controla a conduta das partes, eu acho que tem que controlar mesmo. E é um dever do juiz controlar, como você defende no seu livro. Mas você acha que assim, tem solução? Ou a gente poderia pensar em alguma coisa para estimular esse tipo de condenação? Bom, esse é o ponto que mais, vamos dizer assim, ganhou luz do meu livro, se é que a gente pode considerar, ele foi publicado em 2017, então 3 anos para cá, né, no finalzinho de 2017. Esse é o ponto que mais tem aparecido, mais tem sido citado. E é interessante, ele está sendo citado na Justiça do Trabalho. E exatamente por conta disso, porque lá se percebe de forma muito nítida que a litigância de má-fé ela é negativa, não só para a parte contrária, como também para a administração da justiça. Mas voltando um pouco, por que me parece isso fundamental? E aí eu vou me valer de um exemplo infantil que eu sei que você gosta também, como mãe que é, e eu sou pai também de 2, né? Eu também gosto de exemplos infantis, meus alunos, alguns estão aqui, estou vendo aqui a Giovana, que é minha aluna, entrou, enfim. Me parece o seguinte, se eu tenho um juiz que não controla a litigância de má-fé, que não reprime, ele dá à parte a seguinte mensagem, olha, fica à vontade, pode fazer, fica à vontade porque esse vai ser um jogo que você não vai perder, ou já que você falou de futebol. E aí, lembrando Tarufo que dizia isso, se eu tiver um juiz que é um mero apitador de faltas, o que vai acontecer?
você vai praticar a falta, ele vai apitar e o jogo vai seguir. Ele vai simplesmente, eventualmente, ali, falou, olha, não faz mais isso e continua o jogo. Só que até que ele realmente apite a falta e pare a jogada, né, já aconteceu aquilo que o executado queria, que o réu queria, que o litigante de má-fé queria, que era exatamente protelar o andamento do processo, que era exatamente parar a jogada. Então, se ele não pune aquele jogador que abusou da regra processual, ele está, na verdade, dizendo, olha, pode continuar fazendo falta, pode continuar parando o jogo, porque eu vou aqui simplesmente, olha, eventualmente falar, olha, não faça mais isso, não use mais. E aí, nesse sentido, a mensagem que se passa para o jurisdicionado é, olha, aquele juízo especificamente, a gente sabe, eu estou numa cidade do interior, né, mas isso não necessariamente apenas aqui, né, a mensagem que se passa é, ela pode continuar litigando, que não tem problema algum. E aí, nesse sentido, é interessante dizer, lamentavelmente, o CPC, por exemplo, quando tratou da multa contra a Fazenda Pública, disse que poderia se pagar ao final. Não sei se você vai se lembrar, eu advoguei muito nessa época, no Código 73, havia um depósito de 1% de multa, que em alguns recursos era exigido, para o sujeito continuar recorrendo. E esse 1% às vezes era um valor ínfimo, mas era fundamental, porque a Fazenda Pública não conseguia, eventualmente no prazo de 30 dias, né, 15 dobrado, ir lá e depositar aquela multa. Então isso era suficiente para fazer o processo parar. E aí o que fez o CPC? Colocou a Fazenda Pública para pagar isso ao final, junto com as custas. Em outras palavras, disse para ela, olha, pode continuar fazendo isso, pode continuar litigando de má-fé, pode continuar protelando. Então, num primeiro momento, o que a gente tem que perceber? Só é possível que o juiz consiga controlar se de fato ele sabe do processo. E para isso, volta aquela ferramenta que eu disse anterior. A ferramenta de que ele precisa ter uma gestão processual. Porque se ele pega o processo hoje e ele vai pegar depois daqui a 6 meses, aí não adianta. Não tem como ele dizer que vai haver ou não litigante de má-fé, porque ele não sabe, ele não está acompanhando de perto. Né? Ele não sabe o que está acontecendo. É aquele professor que larga a turma sozinho e depois ele volta, depois de uma hora, ele fala, peraí, aconteceu o quê? Não sei, não dá. Milhares de coisas podem ter acontecido nesse tempo. Então ele tem que acompanhar o processo de perto. E se ele acompanha o processo de perto, ele pode se valer da cooperação e apresentar aquele dever de alerta, que vem do direito alemão, o direito português também trouxe, no sentido de que, olha, eu estou percebendo que você está litigando de má-fé. Você está pedindo essa prova aqui, maravilha, eu vou deferir. Mas, para que você quer essa prova? Você quer demonstrar o que com essa prova? Qual é o fato que você pretende demonstrar? Ah, esse fato? Tá bom, então na hora que vier a prova, vamos ver se tem a ver com essa prova. Se não tem, isso aqui pode ser visto como método protelatório. E aí o sujeito, opa, peraí. Não, na verdade eu queria apenas protelar, então nem vou pedir essa prova, vou dispensar esse testemunho porque eu não vou perder tempo. Agora, não sei se você deve ter visto isso, certamente, né? O juiz que vai para a audiência, por exemplo, que sequer abriu o processo. Ele corre o processo, corre a mão, né? a prática, né? A prática do antigo aqui, né? Pegando o processo de papel, né? Mas, enfim, o juiz que vai ler o processo na hora da audiência. E aí a testemunha está ali, o advogado que quer litigar de má-fé, que quer protelar, ele vai perguntar milhares de coisas, o juiz não vai indeferir nada, porque ele não sabe o que está tratando o processo. E ele não vai indeferir porque ele tem receio de nulidade. Então ele vai deixar o barco andar, ele vai deixar aquele processo demorar, aquela audiência vai ser lá de 2, 3, 4 horas, que era para resolver em meia hora. Por quê? Porque ele não tem gestão processual, ele não controla o processo. Porque se ele controla, ele tem como dizer, ele tem como perceber. Se ele conhece bem o caso, ele sabe. Você, como mãe, sabe, você sabe direitinho quando sua filha está fazendo birra ou quando ela está querendo alguma coisa que nem eu também sei. Eu tenho uma de 2 anos, que eu conheço o choro dela de dor, o choro de birra, o choro de mãe, eu já sei todos. Então, assim, até o meu mais velho, de 5 anos, já consegue saber. Falou, papai, olha, aqui a Bruna não machucou, não, ela está fazendo birra. Por quê? Porque a gente acompanha de perto. Então, guardadas as proporções, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer. E é interessante porque eu tenho visto essas sentenças saindo da Justiça do Trabalho, um juiz baiano, muito interessante as sentenças dele, salvo engano, de nome André, ele não só sanciona, como ele inclusive diz, olha, essa parte aqui está fazendo isso em vários processos, porque ele tem uma gestão do gabinete, ele consegue perceber que aquela mesma empresa ré está praticando ato litigante de má-fé, não só nessa causa, mas em várias outras. E aí, com isso, ele consegue, obviamente, inibir a atuação do advogado, a atuação da parte que quer protelar. Acho que esse é o caminho, mas é muito difícil, realmente. Você tem razão, é muito complexo, não é algo simples, e é muito mais fácil, né, você simplesmente deixar o barco andar, deixar fazer parte do sistema, porque, de fato, se você não tem ali uma gestão próxima, você, na verdade, vai criar pega para o recurso. Você condena o sujeito em litigância de má-fé, ele falou, opa, é isso que eu queria. Vou fazer um recurso especial para discutir se houve ou não houve litigância de má-fé. E aí, só para poder aproveitar e responder essa pergunta, nesse caso, o que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar com execuções provisórias.
né? Você recorreu para discutir se houve ou não houve litigante de má-fé no STJ? Maravilha, eu vou executar o mérito aqui embaixo e vou, obviamente, forçar a cumprir a obrigação aqui embaixo. Mas a gente sabe que, eventualmente, isso é um problema, né? A gente tem que dizer, os advogados não estão assim tão preparados, né, para poder usar essas técnicas, e por isso que é importante o professor de processo fazendo, né, aproveitando o nosso embalo aqui para puxar um pouquinho para o nosso lado também, né? Cumprimento provisório de sentença a gente vê pouco, né, na verdade. É algo que deveria ser melhor aproveitado, que nem o pedido de tutela de evidência na sentença. Era algo que poderia ser melhor aproveitado e a gente, como advogado, como incluir no barco, a gente, como advogado, tem usado pouco. Tanto a tutela de evidência quanto o cumprimento provisório, talvez por conta, no que concerne ao cumprimento provisório, da questão da responsabilidade. Mas mesmo assim, tem situação que você vê que aquilo não vai virar, não tem como. E o ideal seria já viabilizar que pelo menos o réu perdesse esse dinheiro. Porque, apesar também de todo mundo dizer, isso é outra coisa que eu tenho refletido ultimamente, todo mundo dizer que é bom litigar, é bom procrastinar, também é muito bom para o autor um processo que demora. Então, a gente tem situações de autor procrastinar o processo, de autor agir de má-fé para procrastinar, porque o bem ou mal ele tem 1% ao mês de juros. Não é toda aplicação, eu não entendo nada de um rendimento ótimo, né? Mas assim, 1% de juros ao mês mais correção monetária é uma poupancinha razoável. Então a gente tem dos dois lados aí, fora as pessoas que litigam pelo prazer de litigar, né? Que enfim, brigam pelo prazer de brigar. Às vezes eu fechei um acordo, né? Fechei um acordo para conseguir para o meu cliente tudo que ele estava pedindo no processo. Ele pediu A, e o acordo foi para dar A para ele, ele reclamou porque ele fechou o acordo, que ele não queria acordo, que ele queria uma sentença. Ele quer a sentença. Então isso aí fica completamente fora da nossa possibilidade de resolver, né? A gente tem um... E é interessante porque a gente está falando uma questão cultural, né, Carol? Assim, e aí eu sempre lembro daquele texto clássico que o senhor Kazuo Watanabe, de 88, em que ele falava da diferença da nossa cultura na cultura de sentença e não a cultura de pacificação. E isso tem muito a ver com a boa-fé também, né? A forma como você interpreta a decisão judicial, a forma como você interpreta o processo, a forma como você interpreta o comportamento da parte contrária, tudo isso tem a ver com o processo e tem a ver com a boa-fé, o tema que a gente está tratando, né? É bem interessante. Mas só para poder aproveitar o gancho que você falou, você estava falando sobre a questão de recurso e do advogado que não pede, né, ou que pede a tutela. Eu vi alguém comentando aqui que os juízes só estão fazendo audiências. A gente tem que também chamar a atenção à responsabilidade, na verdade, de todas as categorias profissionais. E você deve ter visto isso no meu livro, que, às vezes, o processo ele é muito bom para todo mundo. Para o advogado, que, como você disse, o autor ou o réu se vale daquela poupança, ou o réu que protela, o promotor que lá trabalha naquelas causas, o juiz que tem lá as suas estatísticas, que vai julgando as causas, todo mundo se dá bem nesse processo, né? É um processo que anda, é um processo que é maravilha, mas o judicionado mesmo, esse que é o que mais deveria importar, isso vai ficando de lado, né? Aquele processo que a gente brinca que é o despacho que movimenta a secretaria, todo mundo trabalha, mas no final das contas nada acontece, né? E é interessante porque, não sei se você chegou a se atentar para esse fato, eu consegui encontrar uma norma espanhola na Lei de Organização Judiciária da Espanha, que considera que a atitude abusiva do juiz, esse despacho lateral, esse despacho vista a parte para cá, vista a parte para lá, é interessante. E o mais legal foi quando eu estava em Barcelona conversando com o professor Juan Picoy Runol, perguntei para ele, o senhor já viu algum tipo de sanção com base nessa norma? Aí ele falou, Márcio, nunca vi porque aqui isso é algo tão absurdo, tão inimaginável, que a gente nunca chegou, eu nunca cheguei a ver uma sanção acontecer por conta disso. Porque é surreal. E quando eu contei para ele os casos de vários aqui, situações em que o processo se movimenta, apenas para não ficar parado por conta do CNJ, ele assim, ele não tinha reação, Carol. Assim, a gente estava parado, nós ficamos conversando, ele ficava às vezes olhando assim, será que ele está falando realmente uma coisa? Está me enganando, alguma coisa assim? Porque realmente é inimaginável você pensar isso, né? Você pensar que o processo está andando para o lado, que ninguém está fazendo nada, e o judicionado, de fato, está ficando a ver navios, né? Isso é um problema grave. Mas isso volta na questão da cultura que a gente falou, né? Claro. E isso aí é difícil de mudar, enfim. Mas é um desconforto que a gente tem que viver. E a gente, como advogado, como parte, enfim, como pessoa que participa do processo de qualquer maneira. Márcio, e aí,
você já disse que para você é a boa-fé objetiva mesmo, a lealdade, e explicou o contexto dessa alteração de nome. Me tira uma outra dúvida. Você trabalha, e eu vou trabalhar na tese, pelo menos é a minha pretensão atual, é aquilo, tudo depende do meu orientador, né? Vamos ver o que falará meu professor orientador. É para isso que ele é meu orientador, mas em princípio eu trabalho com as 4 funções da boa-fé objetiva, e eu o meu marco teórico é a obra da professora Judite Martins Costa, para o processo civil, lida à luz do processo civil, então eu trabalho com as 4 funções da boa-fé objetiva. Você acha que essas funções se aplicam no processo da mesma maneira que elas se aplicam no direito civil como um todo? Ou você acha que a gente tem que fazer determinados ajustes? É interessante isso, porque esse acho que é um ganho que a nossa doutrina moderna, vamos poder chamar assim, tem talvez de 10, 15 anos atrás. Que é algo relativamente razoável a gente considerar que as funções se aplicam também ao processo. E aí a obra do professor Menezes Cordeiro, nesse sentido, é lapidar. Salvo engano, acho que a página 632, salvo engano, quando eu achei isso na biblioteca, eu fiquei tão feliz, e dali para frente ele começa a trabalhar. De fato, eu acho que, como nunca me pareceu razoável, que algo que você faça fora do processo seja punível. Você não pode mentir num contrato, você não pode enganar a parte contrária, eventualmente numa relação negocial, você não pode firmar um pacto respeitando os deveres de boa-fé, e dentro do processo isso fosse possível. Dentro do processo você pode mentir, você pode enganar a parte contrária, você pode criar expectativas ilegítimas em relação a ela, você pode praticar atos e não pode, esse ato abusivo não pode ser alvo de sanção. Então isso sempre me causou um grande desconforto. Até que eu li uma expressão do professor Menezes Cordeiro, num livro que ele fala só sobre litigantes de má-fé, um verdinho, que é muito interessante, em que ele fala assim: o processo não pode ser uma ilha de irresponsabilidade. E de fato é exatamente isso. Essas questões que estão fora do processo têm que ser tratadas dentro do processo, porque afinal de contas você está diante do Estado. O juiz ali diante, as partes que estão litigando de má-fé, o Ministério Público, e todos os sujeitos do processo, inclusive os juízes, estão ali no ambiente público. E com muito mais razão, então, se é que a gente tivesse que fazer uma balança, não é o caso, mas tivéssemos que escolher, vamos observar a boa-fé fora do processo ou dentro do processo? Acho que eu não teria dúvida de dizer que a gente tem que observar dentro do processo, porque nós temos ali um ambiente que é regido por regras de direito público, que deve observar a moralidade, a gente precisa dizer isso, está previsto na Constituição, inclusive, embora o Código não fale expressamente, mas está ali expressamente previsto. Ou seja, a gente tem que considerar que as funções da boa-fé se jogam e são aplicáveis aqui no processo. E aí, só para dar um exemplo, que é a parte que mais chama atenção, que é a tutela do abuso de direito processual, que é algo que a gente não tem, que precisa ser construído, que é algo que a parte que me deu mais trabalho, que foi o dia que eu voltei daqui de Juiz de Fora para o Rio, são 3 horas. Então, eu sou greco, quando da orientação, não sei se você sabe como é que ele orienta os orientandos dele, como é que ele orientava os orientandos dele. Não aceitava que a gente mandasse nada por e-mail, por computador. Então, eu ia daqui até lá, levava o capítulo, um para mim, um para ele, e ele ficava corrigindo na minha frente, horas e horas, a gente naquilo, ele corrigia, e depois era aquela... Quando ele me falou, ele falou: Márcio, você precisa escrever um capítulo sobre abuso. Aquelas 3 horas que eu voltei, Carol, foram as 3 horas mais, assim, minha cabeça parecia sei lá o quê, sabe? Porque, de fato, faltava aquilo, que foi o capítulo que me deu mais trabalho. Porque não existia nada construído, pelo menos não conseguia encontrar nada construído, e eu consegui, então, fazer, a partir da ideia do abuso de direito, do direito privado, levar para o direito público e principalmente para o processo. Mas a partir do quê? A partir da função específica do livro da professora Judite Martins Costa, que você citou, e também do professor Menezes Cordeiro, a função proibitiva, a função restritiva da boa-fé. E aí, é claro, a partir daí eu fui construindo as hipóteses em que eu considerei como abusivas, como citei esse exemplo do despacho que simplesmente faz o processo andar, sem objetividade. E a gente poderia citar como outro exemplo a justiça defensiva, inúmeros casos de justiça defensiva em que você vê nitidamente que a decisão é só para matar o processo e não para resolver o mérito. O desprestígio com as audiências, que eu já citei, o juiz vai para a audiência sem saber exatamente do que se trata, o desprestígio com a produção probatória também, a falta de engajamento, que Pontes Miranda já falava, a falta de dever de engajamento, que o juiz tem que se engajar na causa e não se engaja. Enfim, todas essas são situações abusivas, a meu juízo, que merecem ser reprimidas. E por isso a ideia da boa-fé nesse sentido também.
Você falou da moralidade, e isso é uma coisa, assim, a minha tese, que já deixou de ser inédita, porque eu falo dela já há um tempão, com a autorização do meu orientador. A Não, minha mas tese isso é importante. ela parte da premissa do artigo 37, que eu acho que é um pouco esquecido. Ele não está ele não está no Código de Processo Civil na íntegra. E é curioso, eu cheguei a conversar com o professor Fred Dias sobre isso, porque eu não tenho a moralidade no artigo 8º, eu tenho 37 praticamente todo, mas eu não tenho, salvo melhor juízo, a moralidade e a publicidade. Posso estar enganada, mas a moralidade com certeza não tá lá. E isso me incomodou. Eu falei, poxa, por que a moralidade não tá? Não incomodou a mim. A professora Maria Silvia de Pietro, por exemplo, bate no legislador do nosso código falando, cara, que o cara que escreveu esse código é um louco. De onde ele tirou que o juiz não vai respeitar a moralidade, que eu não posso ter moralidade no processo. E a moralidade, ela está encampada pelo artigo 5º. Só que a gente não pode deixar de lado que e você faz essa construção para tentar trabalhar abuso do direito, né? Para dizer do desvio de finalidade, do abuso de poder, que você vai por esse caminho, é um caminho parecido com o que eu sigo com relação à boa-fé do juiz. A gente precisa entender também que existe o artigo 37 moldando a postura do juiz. E o artigo 37, ele também incide na função jurisdicional do magistrado. E eu não vi isso em muitos lugares. Sim, tive a felicidade de ver esse diálogo com o direito administrativo que eu faço na medida do possível na tese, de ver esse seu diálogo. O Walter, eu não sei falar o sobrenome dele, Schwenkener. Enfim, não sei falar o nome dele. Que escreve esse livro aqui, ó, Princípio da Confiança. Ele também aborda a necessidade de proteção à tutela da confiança no processo, na função de julgar, a partir do artigo 37 da Constituição Federal. E outra coisa que eu achei muito legal do seu livro, e eu vi quando você foi construindo a questão do abuso, é a gente deixar claro que abuso não é do direito. O próprio Menezes Cordeiro diz, né? Não é direito só, é poder. Você abusa de situações jurídicas em geral. Então, não tem nenhum problema eu falar em abuso do direito do juiz aí. Mas a minha dúvida, já falando de função, é uma dúvida, e eu vou passar para você um problema que eu tive, Você assistiu minha live com o Mazola, e o Mazola perguntou da função hermenêutica da boa-fé objetiva e como ela incidiria no processo. Eu vi o que você escreveu, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu achei bem interessante. Bom, acho que tem alguns pontos bem legais aí na sua fala, né? E do abuso, essa é uma questão muito importante, porque você tem que definir de que maneira esse abuso pode se dar, né? E aí você falou um pouco do desvio de finalidade, queria só aproveitar para poder pegar esse gancho, porque essa era a grande questão. E qual era a finalidade? E essa é uma premissa teórica que é importante que as pessoas que estão nos assistindo levem em consideração. A meu juízo, a finalidade da jurisdição é tutelar os direitos fundamentais. Então, a partir do momento em que eu tenho uma atuação jurisdicional que se desvie dessa finalidade, ela pode ser vista como abusiva. Qualquer outra atuação do juiz que não seja para isso, para tutelar os direitos fundamentais, seja eles do autor, do réu, enfim, qualquer que seja, quaisquer que sejam. É interessante que a crítica que o Fred fez na minha banca, eu tinha colocado os direitos fundamentais individuais. Ele disse, não, Márcio, qualquer direito fundamental. E realmente ele tinha razão, tanto que eu mudei na hora do livro, coloquei no final. Qualquer finalidade que não seja essa é considerada como um desvio de função e, consequentemente, é possível se falar em abuso. E aí, dentro da função hermenêutica, a gente tem algumas situações a serem consideradas, né? Porque o código fala, em algumas passagens, que o pedido deve ser interpretado conforme a boa-fé. Ele diz expressamente isso, salvo engano, é o 322, por ali, alguma coisa nesse sentido. Ele diz que as provas devem ser interpretadas conforme a boa-fé. Ele diz, portanto, que necessariamente a boa-fé deve se jogar, deve se pensar na forma hermenêutica de interpretação. Agora, é bastante difícil dizer como isso vai se dar, né? É bastante complexo dizer o que é interpretar conforme boa-fé. Essa, inclusive, salvo engano, se eu não estou equivocado, é uma pergunta que o Fred fez para você. Né? Acho que ele fez essa pergunta para você naquela live do ano. Foi o Mazola que fez? Do ano passado. O Mazola também fez, né? Porque essa é a pergunta-chave, me parece. Né? E aí a gente tem que analisar, certa medida, a gente tem que olhar, eventualmente, com um olho para trás, né? Olhar com os olhos para o retrovisor. O fato já aconteceu,
e eu vou verificar, houve aqui ou não uma ofensa à boa-fé, a boa-fé foi ou não foi desconsiderada. E aquela proposta que Fred faz, que eu acho bastante interessante, é de que se eu tenho dois ou mais caminhos possíveis, eu tenho sempre que pensar o caminho que seja o caminho visto como o comportamento comum, comportamento, a expressão que ele usa é o comportamento padrão daquela região, daquele lugar, daquela situação. Acho que é aí que a gente tem uma ideia, uma pega para se pensar na função hermenêutica. Mas, de fato, das três, das quatro, na verdade, ela é a mais complexa. Elas que me parecem mais difíceis, né? E aí a gente tem que pensar, o pedido deve ser interpretado conforme boa-fé, a sentença, o juiz tem que considerar a boa-fé, a contestação também, mas como isso joga? Eu acho que tem que pensar em alguns elementos concretos para poder facilitar, para poder concretizar, de fato, essa função. Tá. A gente está agora faltando 20 minutos, menos de 20 minutos, e começa a caminhar para o final. Então, partindo de tudo que você estudou, o que para você, se for possível você sintetizar, o que para você é hoje em dia, e aí já pensando que a gente tem 5 anos de CPC, né? O que para você hoje em dia é um juiz leal? Bom, primeiro de tudo é o juiz, eu estou vendo aqui grande Beck. Esse a gente tem que... Eu falo com ele, o melhor abraço do processo civil brasileiro, grande Beck, obrigado pela sua presença aí. Beck deu uma aula excelente para os meus alunos de motivação das sentenças, Carol, depois eu vou te mandar, sensacional. Bom, não podia deixar de fazer esse registro aqui, que eu vi ele aqui conosco. O que é o juiz leal? É interessante porque nós, professores de processo, a gente fala algumas coisas que parecem óbvias, né? Há muito tempo. Mas a prática vem mostrando para nós que a gente tem que continuar cada vez mais falando as coisas óbvias, para depois chegar nas mais complexas, nas mais difíceis. E a primeira delas o juiz leal é aquele que observa o contraditório. E esse contraditório é aquele contraditório participativo, o contraditório material, o contraditório que permite que as partes falem e permite também que o juiz ouça, que obrigue que o juiz ouça e que ele, de fato, se deixe influenciar. Infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer na prática, principalmente nos tribunais superiores. E é interessante porque o professor Greco já vaticinava. Ele dizia, olha, Márcio, você está defendendo o contraditório participativo, eu aposto contigo que isso não vai acontecer nos tribunais superiores. E a gente verifica isso muitas vezes, todas as vezes praticamente, a gente verifica quando surge um argumento de algibeira, quando surge um argumento que aparece do nada, quando surge um fundamento, aquela diferenciação que o STJ faz de fundamento debatido, fundamento de fato, fundamento de direito, aquelas coisas que o artigo 10 não traz, enfim. Então, primeiro ponto objetivamente a gente precisa observar o contraditório. Esse é o primeiro ponto do desleal. Se não houver isso, a gente tem uma deslealdade de forma manifesta. O segundo ponto, eu reconheço as diversas críticas que se fazem, que são feitas à cooperação. Mas eu ainda estou convencido de que a cooperação é fundamental no processo. É claro que eu não estou falando aqui cooperação no significado, no sentido de ajuda, no sentido de que uma parte tem que ajudar a outra. Não. E a melhor definição, a meu juízo, desse conceito é do professor Câmara. Ele fala cooperar é trabalhar em conjunto. E todos ali têm que trabalhar em conjunto para que o processo se desenvolva. Então, o juiz que, de fato, é leal é o juiz que coopera. E o juiz que coopera é aquele que observa aqueles deveres da lealdade, de prevenção, esclarecimento, consulta, advertência. Essa é uma questão fundamental. E não me parece, com todo respeito a quem pensa em contrário, que isso é uma postura autoritária. Há aquela grande discussão, um texto clássico do professor Juan Picó e Runói, dizendo que a boa-fé seria autoritária. Com todo respeito, eu não concordo. No meu livro eu tratei bastante disso. A gente não tem muito tempo para tratar desse assunto, mas me parece que não seria, de forma alguma, considerar a boa-fé como uma peste de autoridade, de ser autoritária. E um terceiro ponto, que é também fundamental, me parece que, e esse é uma proposta que eu fiz na tese, né, talvez seja essa a grande novidade da tese, é que só é possível se pensar num juiz leal se a gente tem publicidade. A gente sabe exatamente que essas coisas estão acontecendo. Porque nós temos diversos casos. Eu tenho, você tem, várias pessoas estão aqui nos assistindo, tem diversos casos. Mas isso não é publicizado. Nós não ficamos sabendo de fato o que aconteceu. Porque o CNJ, ele controla os magistrados através, basicamente, da eficiência quantitativa, usando aquela expressão que o professor Diele Nunes tanto usa. Então, se eu dei lá 10 sentenças naquele dia, eu sou um ótimo juiz. Se eu não dei, eu não sou um bom juiz. E a minha ideia é criar o que eu chamei de um cadastro de violações processuais. Por que razão? Sempre me incomodou muito, Carol, quando eu tenho uma sentença anulada ou um acordo anulado por um erro processual crasso,
que você percebeu, que qualquer pessoa percebe, às vezes o estagiário ali do escritório consegue perceber, e aquele vício passou. Por algum motivo, enfim, aconteceu aquele vício. Às vezes você avisou, fez embaixo de declaração, mostrou que havia um equívoco, como nesse caso que eu te mostrei, né, que eu te mandei, que havia necessidade pró-pericial, era uma questão técnica, e a primeira instância, a segunda instância, durante anos insistindo que não era o caso, e depois de 7 anos o STJ veio e diz, olha, juiz, era caso de pró-pericial, e anulou todo o processo, né, para que essa pró-pericial fosse feita. Nesse caso, o que aconteceu? Quem saiu prejudicado com isso? Só as partes, só os judicionados, os juízes, que se negaram a todo momento a atender o contraditório participativo, a atender o direito de defender-se provando, como diz o professor Greco, nada aconteceu. Então, me parece que seria interessante se criar um cadastro. Esse cadastro significaria, muito concretamente, porque a gente não tem muito tempo aqui. Olha, eu tenho um cadastro em que, ali no assentamento daquele juiz, como um funcionário público que ele vai estar lá, ele tem 70% de sentenças que são anuladas, por exemplo. Opa, peraí. Não, por que essas sentenças são anuladas? Porque ele não está participando das audiências, porque ele não está observando o direito da parte provar, ele não está fundamentando as decisões dele. O que está acontecendo aqui? Percebam que eu não estou falando de erros indicando. Claro, porque senão eu estaria tolhendo a liberdade do juiz julgar. Né? Ele tem que julgar conforme A, B ou C. Não. Né? É natural, o equívoco é natural, é do jogo. Né? Não vou entrar nesse mérito. Estou falando de erros processuais. Violações a garantias processuais claras que acontecem diuturnamente, e o tribunal, ou o STJ, ou o Supremo, anula todo aquele processo, ou aquela fase processual, e nada acontece. Então, se isso acontecesse, se de fato houvesse esse cadastro, a gente ia saber, olha, peraí, esse juiz é muito ruim porque ele não respeita as garantias das partes. O outro juiz do lado, não, esse juiz é bom. E é interessante porque isso, quando eu fui falar sobre isso a primeira vez, eu estava no TRT do Rio. E aí os embargadores me olhavam com uma cara assim, eu falei, olha, vocês não vão ter problema, porque vocês são ótimos juízes. Vocês são juízes que respeitam as garantias processuais. Esse cadastro vai ser bom para vocês, porque vai mostrar nitidamente quem é o bom juiz, de quem é o mau juiz, de quem é um juiz que não respeita as garantias. E isso vai servir, inclusive, poderia servir, no meu entender, como eventualmente um critério para promoção, um critério para se conseguir algum benefício na carreira. Acho que só com isso os juízes iriam realmente traçar aquela ideia que eu falei anteriormente, dever de engajamento. Essa seria talvez a grande chave da tese. E aí, claro, é algo que ainda está muito distante, mas hoje em dia, e isso é uma felicidade que eu tenho, para a gente depois te devolver a palavra, não sei se você acompanhou, deve ter mais ou menos um ano, saiu uma lei na França que proibia a divulgação dos nomes dos magistrados quando eles proferiam as sentenças. E essa foi uma forma de proteger a magistratura, exatamente porque os sistemas, principalmente tecnológicos, conseguiam já desenvolver e conseguiam perceber, através de inteligência artificial, qual era o índice de sentenças que aqueles juízes eram anulados ou reformados. Ou seja, as partes estavam fazendo uns cadastros privados, e o bom ou mau nome do juiz estava chegando na comunidade jurídica. E aí a forma de se proteger os magistrados foi, vamos proibir que a sentença saia com o nome do magistrado. Vai sair apenas quem é o julgador, vai saber apenas o resultado do julgamento e não sai o nome do nome do julgador. Percebam que, portanto, essa minha ideia do cadastro não é uma ideia tão absurda assim, porque de fato isso estava acontecendo aqui, ainda que de forma indireta. Né? Aí existem vários problemas a respeito da norma, se ela é constitucional ou não, mas enfim, é ali uma prova de que esse cadastro existe. Grandes empresas têm esses cadastros, inclusive, a gente consegue ter acesso a isso, mas o grande público judicionado, esse, de fato, ele acaba ficando alijado desse problema, dessa questão, por isso é um problema. Tá, e agora para encerrar mesmo, eu acho que antes, voltando um pouco, essa ideia do cadastro é algo que eu meio que propus, e aí num texto que está aguardando publicação, sobre dever de revelação do juiz, no sentido do juiz ter que revelar as sentenças e as decisões que ele prolatou sobre determinada matéria. Então, se eu chego no processo, chego num juízo com esse tema, acho que o mínimo que eu preciso saber é como ele se manifestou anteriormente sobre aquilo. Até para eu cobrar alguma coerência dele, porque isso é um grande problema da gente hoje. A gente tem muita dificuldade de jurisprudência de tribunal, a gente consegue, mas a gente não consegue avaliar como um determinado juízo decide. A gente não tem esse controle. Eu posso virar para o desembargador e falar, olha, relator, você decidiu assim ontem, hoje você tem que decidir da mesma maneira, porque nada aconteceu e são casos semelhantes. E a gente não tem muito esse controle desenvolvido no âmbito do primeiro grau, e que muito processo morre no âmbito do primeiro grau e a gente não consegue controlar o juiz. Então, acho que
a gente teria que ter meios mais eficientes de analisar a postura do juiz, realmente. Acho que nesse ponto a gente converge para que as partes tenham esse controle, porque eu pego uma empresa, e você citou o caso da França, em que eu tenho estudos de jurimetria, não sei como é que fala, mas eu tenho empresas que analisam pontualmente como determinado julgador decide ou qual a tendência de determinado tribunal, e quem vai fazer isso é quem tem dinheiro. O sujeito que não tem grana não consegue essa informação. Então, é ideal, até para a gente ter uma isonomia no processo, é ideal que a gente possa ter esse cadastro acessível a qualquer um, para não gerar um tipo de disparidade, já que hoje está tão tranquilo a gente contratar uma startup. É caro, não está tranquilo, é caro. Mas a gente pode, quem tem dinheiro pode contratar uma startup e fazer esse levantamento sobre a tendência de determinado órgão jurisdicional. Seria ideal que essas informações fossem mais claras ao litigante comum, à defensoria pública, para que a gente possa realmente controlar quem é esse juiz e como ele tem decidido e evitar que ele haja de forma contraditória. Porque a gente bate muito no STJ, a gente bate muito no tribunal quando age contraditoriamente, mas a gente esquece que no primeiro grau essas mazelas também existem, talvez com maior gravidade ainda, né? Bom. Sim, sim. Não, e só para aproveitar, eu falo um pouco disso do livro, da vedação do comportamento contraditório, né? Que é uma decorrência clara da boa-fé, né? E eu trago alguns exemplos lá, você deve ter visto, a gente não tem tempo, mas eu concordo integralmente contigo. E aí, já sugerindo, eu acho que o dever de autorreferência também entra nesse caso, né? Porque o juiz, obviamente, os precedentes ou as decisões que ele próprio produz, ele deve observar ou, no mínimo, justificar o porquê não está utilizando dela, né? Porque eu até digo, eu não estou amarrando o juiz, né? Ele pode mudar de opinião, né? Se for uma questão que não tem cognição exauriente, ele pode mudar de opinião, mas ele precisa justificar, ele precisa dizer por que antes ele decidiu dessa maneira e agora mudou de opinião. Ele não pode simplesmente, mudei, né? Hoje eu não quero mais assim, ou mudei a parte, ou não fui com a sua cara, não pode ser dessa maneira, né? Ele tem que explicar, e aí não importa se a decisão foi no mesmo processo ou se foi em outro. Assim, as partes criam, ou bem ou mal, quando o processo é público, e aí todo mundo cria uma legítima expectativa de que o sujeito vá, no mínimo, ser coerente. E quando ele não é coerente, e todo mundo tem direito a não ser coerente, tudo bem em determinadas situações, mas pelo menos você explica para a gente não achar que está realmente num ambiente, e aí num ambiente em que é passível de desconfiança, né? Assim, algum motivo tem para uma loteria, né? Não pode ser uma loteria, né? Não pode ser aquela coisa de que hoje ele pensou de uma maneira, hoje ele pensou de outra maneira, né? E aí, para terminar, tem uma passagem que eu até encerro o livro, que é bem legal, assim, se a gente não observar a lealdade, o professor Greco sempre cita esse caso, né? Um caso francês interessante do juiz de Rabelais. Não sei se a gente tem aí 2 minutos para eu contar esse caso. Um caso famoso, que o juiz era um juiz muito respeitado e dava sentenças muito boas e todo mundo entendia como um ótimo juiz, e que de uma hora para outra ele começou a dar sentenças ruins, muito criticadas. E aí os advogados mais antigos daquela comarca chegaram para ele: olha, a gente acha que está na hora do senhor aposentar, porque as suas sentenças estão começando a vir muito ruins, né? Você não está mais observando, está errando muito, o que está acontecendo? Aí ele falou: olha, agora que já estou na época de aposentar, eu vou contar para vocês o meu segredo. Eu tenho 2 dados, eu jogo esses dados para cima, se cair o número par, quem ganha é o autor, se cair ímpar, quem ganha é o réu, e depois eu construo a fundamentação a partir do resultado dos dados. O problema qual é? Como eu estou ficando velho, eu jogo os dados e não consigo enxergar bem os números que saem dali, então às vezes eu me equivoco. Esse que é o problema, eu preciso de óculos novos. E aí o professor Greco sempre dizia: em alguns casos eu prefiro ser julgado pelo juiz dos dados, porque o juiz leal, ele gera para mim uma chance de perder muito maior do que 50%, que é a chance que os dados trazem, né? E aí ele volta, obviamente, a 200 anos para citar esse caso, e de fato é verdade, né? Se nós tivermos situação como essa, que é uma loteria, em que eu não consigo prever, eu não consigo saber se vai haver um comportamento contraditório ou não, e se houver eu não posso sancionar, não pode acontecer nada, né? O jurisdicionado, ele fica, de fato, completamente desamparado. E é o que você disse, né? Principalmente, isso eu gosto de frisar bastante, eu falei hoje de manhã lá no IBDP e falo aqui de novo: nós criamos níveis de litigância numa situação como essa, né? Aquele jurisdicionado que tem condições de pagar um bom advogado, que tem condições de contratar uma empresa dessa, ele consegue se precaver, ele consegue demonstrar o problema e eventualmente leva isso para o tribunal. Aquele que não tem,
está sendo tutelado, por exemplo, um núcleo de prática jurídica de uma faculdade, para um estagiário, alguém que não tem condições de ter ali uma boa advocacia, né, por vários motivos, ele acaba ficando à mercê de situações como essa. E isso a gente não pode tutelar de forma alguma. Isso não contempla o direito fundamental ao acesso à ordem jurídica justa, que a gente sempre fala, com todas as aulas, praticamente, a gente sempre repete isso, e agora, concretamente, a gente consegue perceber. Bom, Márcio, a gente já vai ser expulso pelo Instagram. Foi um prazer enorme receber você em nome do projeto. É um prazer enorme estar aqui em nome do projeto e receber você num tema que me é tão caro e cada vez eu estou mais feliz com a escolha do tema. Não ligo que me perguntem como está a minha tese, você só corre o risco de eu ficar falando da tese com você sem querer me ouvir, porque eu sou encantada pelo tema e cada vez eu gosto mais e eu tenho muito prazer em estudar. Não sei se vai dar certo, mas assim, eu tô curtindo, nesse momento eu tô curtindo o caminho. O processo, pode ser que daqui a pouco, a hora que o prazo começar a apertar, eu já não vai achar tão legal, mas por enquanto normal, né? eu tô adorando. Aprendi muito hoje, que, enfim... a live vai para o IGTV do Mulheres e queria agradecer a presença de todos, Vitor, Beck, meu irmão gêmeo, Trigo, a Clarice, enfim, todo mundo que passou por aqui, um público muito qualificado e foi um prazer realmente. Vou te passar a palavra e aí você se despede e a gente encerra, tá? Obrigada. Tá ótimo, Carol. Bom, eu que agradeço muito, eu espero que a gente tenha contribuído com as pessoas que estão nos assistindo, né? E você sabe a minha alegria de poder conversar contigo sobre esse tema. Eu fico muito feliz de ver você estudando esse assunto, né? Provando que esse tema é um tema da boa-fé, ele vai continuar levando a gente a algumas reflexões importantes. Eu estou ávido por receber o dia que vai chegar a notícia de que você vai marcar sua banca, que vai ter sua tese, porque eu quero assistir, tomara que seja presencial, né, até lá, se Deus quiser, a gente possa assistir, porque eu tenho certeza que está vindo aí um excelente trabalho. E eu queria mais uma vez também agradecer o convite do Projeto Mulheres, né, que como eu disse no início, me honra muito, eu estou à disposição para vocês, sempre que necessário for, eu divulgo o projeto para as minhas alunas, para as minhas orientandas, eu tenho uma satisfação muito grande de poder ajudar sempre que possível, podem contar comigo, e não há aqui qualquer dúvida a respeito disso. E para terminar, além de agradecer a todo mundo que está aqui, eu queria que a gente depois, se possível, marcasse um repeteco. Mas aí é o contrário, eu quero perguntar para você, já faço esse convite público aqui, eu quero te apertar para que a gente possa também continuar estudando esse assunto, porque eu também tenho muito interesse nele. Obrigado mesmo mais uma vez, boa noite para todo mundo aí, e é uma satisfação poder contribuir e participar. Boa noite, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Obrigado.